Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Estaremos dando início a mais uma semana de apresentação das lições da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estaremos iniciando com a lição de adultos, que tem como tema central deste segundo trimestre de 2022 os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Os temas das lições a serem estudados estão baseados neste tema central. Ou seja, os temas das 13 lições contidas nesta lição estão baseados neste tema central. Os valores do Reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, é importante estarmos atentos a cada lição. É importante estarmos atentos. Se não, veja a lição de número 1, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Tem a ver com o tema central, os valores do Reino de Deus. É importante não perdermos. É importante acompanharmos. É importante estar presente e não perder nenhuma escola, não perder nenhum assunto. Porque um assunto vai explicando, vai esclarecendo o que o tema central quer passar, o que a lição em si quer passar. O que podemos extrair desta lição como aprendizado, baseado neste tema apresentado pela lição, os valores do Reino de Deus. Esse tema será analisado com as Escrituras, será analisado pela Palavra de Deus, porque o que pesa, o que é relevante, o que eu devo atentar é para o que está escrito. Ok? Então tenho que estar atento, senão eu vou aprender pela metade, vou ficar perdido na lição, sem saber do que está se tratando. Se eu perder uma lição, não estar por dentro, vou ficar meio que perdido. Então é importante atentar para cada lição que é estudada na Escola Bíblica Dominical. Jesus, o discípulo e a lei, foi a lição estudada no domingo passado. A segunda lição que nós estudamos na Escola Dominical, domingo retrasado, Sal da Terra, Luz do Mundo, tem tudo a ver com o tema central. Se eu perdi a primeira lição, é importante que eu possa rever a primeira lição. Se eu perdi a segunda lição, é importante que eu me esforce para rever a segunda lição, a terceira lição, e assim sucessivamente, para estar inteirado do que está sendo estudado, para não ficar perdido no assunto. Para não ficar perdido. Por isso que a lição ela tem seu tema.
tem um desenvolvimento do tema. E o desenvolvimento do tema desta lição, ele é desenvolvido em cada lição das 13 lições que está contida nesta lição. Pois bem, sem mais delongas, dito isto, a gente vai seguir para a lição que estaremos apresentando neste vídeo, que é a quarta lição. Sem deixar de destacar, meus irmãos, que a lição de número 3, como as demais que já foram estudadas, foi de grande aprendizado. Aprendemos muito. E ela vai ser citada na lição 4, pelo menos alguns aspectos. Veja que uma lição está ligada à outra, não é? E todas as lições estão ligadas, ou pelo menos deve estar ligado ao tema central. Veja como é importante. A lição número 4 tem como tema, e o tema nos diz assim: resguardando-se de sentimentos ruins. Os valores. Não podemos inverter os valores, como infelizmente os valores para muitos, ou no mundo, está invertido, né? Se inverte muito os valores. Mas aqui se trata de valores de Deus, valores do reino de Deus. Já nos desperta a atenção, né? Que não se trata de valor de homem, de valores humanos, sim valores do reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a igreja, para o povo de Deus em Cristo Jesus. Vamos sem mais delongas, não é, meus irmãos? Que é importante a gente falar, e a palavra de Deus, as Escrituras, é uma fonte inesgotável. Quanto mais você fala, mais assunto tem. Não falta assunto para se falar. Estou procurando aqui a lição de número 4 para a gente seguir e poder apresentar essa lição para vocês. Como nós já lemos o tema, resguardando-se de sentimentos ruins, a lição é a lição de número 4, a data que ela será estudada na Escola Bíblica Dominical é 24 de abril de 2022. Nesta data, a minha esposa, a irmã Ivânia, vai estar completando mais uma primavera, né? É a data do aniversário da minha esposa, Ivânia. Pois bem, o textuário nos diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, é bom a gente atentar para o que está escrito, para o que a palavra de Deus diz. Qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Isto não é homem que está dizendo, não é a lição que está dizendo, é a palavra de Deus. Precisamos conferir a lição com a palavra, porque examinar com a palavra, examinar com as Escrituras, pois foi Jesus que disse: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam e cuidaste nela a vida eterna. Jesus, outra feita, ele disse: crede em mim como diz as Escrituras. Não é como homem diz. Não é como algum livro diz ou alguma lição diz. Mas Jesus, ele está nos exortando, chamando a nossa atenção a crer nele como diz as Escrituras. E é importante a gente atentar para o que está escrito. O texto está localizado em Mateus, capítulo 5, versículo 22. Eu vou tentar aqui ser rápido, ser breve, para o vídeo não ficar muito longo.
Mas eu vou repetir o textuário. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo aparente se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. A verdade prática nos diz assim: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensinamento do Evangelho. Mas que Evangelho? Evangelho de homem? Não. O Evangelho pregado, ensinado e deixado por Jesus. As boas novas do reino de Deus, as boas novas de Cristo. Temos nesta lição as leituras diárias de segunda a sábado, que acredito que os irmãos já tenham lido ou estão lendo. E querendo Deus, quem sabe, estaremos comentando alguns tópicos em outros vídeos, analisando cada leitura, né, diária, quem sabe, querendo Deus. Não é, meus irmãos? A gente não faz nada sem o Senhor. Temos na introdução desta lição, a introdução nos diz assim: nesta lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista. Isso nós iremos aprender na escola bíblica dominical. Vou estar aqui falando por alto, não é, meus irmãos? É só a apresentação da lição. Não é? O que significa esta palavra? O primeiro tópico da lição nos diz assim: o Evangelho não é, novamente a palavra, não é antinomista. O primeiro subtópico nos diz assim, o primeiro subtópico do primeiro tópico: o que é antinomismo? Você ficou curioso? Nós iremos aprender na escola bíblica dominical, domingo próximo agora, esse domingo que vem. Vou adiantar aqui, né, algumas coisas. A graça, o Evangelho de Cristo, não anula a lei moral. Amém? Então não perca domingo na escola bíblica dominical. Isso nós iremos aprender. O segundo subtópico nos diz assim. O segundo subtópico do primeiro tópico: a lei e o Evangelho. Isso nós aprendemos na terceira lição, que Jesus não destruiu a lei, Jesus veio para cumprir a lei. Isso nós aprendemos na terceira lição. Veja como é importante, né, estarmos acompanhando, estarmos estudando todas as lições e observarmos o tema central da lição. Não perder nenhuma lição. Estar atento a todas elas para, no final, a gente entender, né, aprender de fato e de verdade e colocar em prática o que aprendeu. O terceiro subtópico nos diz assim: legalismo vezes antinomismo. Nós não somos libertos para pecar. Isso nós iremos aprender domingo na escola dominical. Nós não fomos chamados à liberdade para pecar. Não devemos nos privar da graça para pecar. Isso a gente vai estudar domingo na escola bíblica dominical. O segundo tópico nos diz assim: a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Você já ouviu aquela frase que a vingança é um prato que se come frio? Pois bem, nós vamos estar estudando domingo na escola bíblica dominical. Domingo próximo, não falte não, esteja lá. O primeiro subtópico do segundo tópico nos diz assim:
Jesus e o sexto mandamento. O segundo subtópico nos diz a cólera no contexto bíblico. O terceiro subtópico nos diz o valor da pessoa humana. Antes de fazer alguma coisa com o seu próximo, você não pode esquecer do mandamento do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. E Jesus nos deixou um novo mandamento, que está também baseado no amor. Quem ama, cumpre a lei. O mandamento se resume no amor, se resume nos dois, não é? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus resume todo o mandamento dizendo, em um novo mandamento, deixado agora por Jesus, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Então a lei, ela se resume no amor, e quem ama cumpre a lei. Quem ama a Deus e quem ama o seu próximo. E não se pode amar ao seu próximo se não amar a si mesmo. Porque está escrito, não é? Que se nós queremos que as pessoas nos tratem bem, devemos tratar as pessoas bem também. Como nós queremos que as pessoas nos tratem, devemos tratar as pessoas também. Isso está escrito, nós vamos aprender na escola dominical. Não é? Devemos fazer primeiro, sempre reconhecendo o valor da pessoa humana. Tem um ditado que diz que pessoas é para ser amada, coisas é para ser usadas. Veja a inversão de valor. Voltando aqui para o tema da lição, os valores do reino de Deus. Veja a inversão de valor. As pessoas hoje estão sendo usadas, as coisas estão sendo amadas. E me permita, eu não vou colocar, que eu acho que não seria certo, colocar animais como coisas. Animais é animais, coisas é coisas, né? Mas há animais que é mais valorizado do que o ser humano. Há animais que é mais respeitado, que os direitos, não é? São mais, se dá mais atenção aos direitos dos animais do que aos direitos humanos, não é? Que é mais tratado do que o ser humano. Então, o valor da pessoa humana. Devemos sempre valorizar. Mas se eu quero que as pessoas me valorizem, eu tenho que valorizar o meu próximo. Se eu quero que as pessoas me respeitem, eu tenho que respeitar o meu próximo. Tudo isso dentro, irmãos, do seu contexto, não é? E tudo isso nós aprendemos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina como nos portar, tanto para os que estão de dentro como os que estão de fora. A palavra nos ensina, né, a ser sal, a ser luz, e nos ensina a termos sempre uma palavra, né, agradável, temperada com o sal. E a palavra dita a seu tempo é como maçã e salvas de prata, não é assim? Não é assim? Pois bem. O terceiro tópico nos diz assim: a oferta
do altar e a desavença. O primeiro subtópico do terceiro tópico nos diz a oferta do altar. Você percebe na minha fala, né, que falamos coisas aqui relevantes e que não é fácil. Na prática não é fácil. Mas não é impossível. Não é impossível. E para quem fala tem responsabilidade. Mas eu acredito que a responsabilidade não é só para quem fala. É para todos nós. Porque está escrito, é palavra de Deus. Não é verdade? E precisamos atentar, porque a palavra de Deus é para todos. Nem todos dão crédito à palavra de Deus, mas ela é para todos. O amor de Deus é para todos, mas nem todos dão crédito. Mas é para todos. A salvação é para quem crê. A salvação é para quem crê. O amor de Deus é para todos. A salvação é para quem crê. A vida eterna é para quem crê. Não está escrito assim, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Deus seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna? O amor é para todos. Deus amou o mundo todo. A palavra de Deus é para todos, mas nem todos dão crédito à palavra de Deus. Então, é responsabilidade sim para quem fala. Não é? Mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Uma certa feita Jesus disse, eu não julgo ninguém, mas as minhas palavras estão aí. Quem crê nela tem a vida eterna. Quem não crê nela não tem a vida eterna. Então precisamos atentar para o que está escrito, irmãos. É? Eu estou dizendo com as minhas palavras. Inclusive eu dei uma paradinha aqui. Se nós queremos que as pessoas nos tratem bem, devemos tratar bem as pessoas. Não é? Reconhecer o valor da pessoa humana. Amém? Isso aí vai ser bem tratado, bem falado, bem explicado na escola bíblica dominical. No momento aqui só estamos apresentando a lição. Então, o terceiro tópico, a oferta do altar. Isso deixa muitas pessoas confusas sobre essa oferta do altar, não é? E a desavença tem que ser tratada, né, meus irmãos? Para depois ir e ofertar a sua oferta no altar ao Senhor. Então, a oferta do altar é o primeiro subtópico do terceiro tópico. Bom, faz gosto, vale muito a pena estudar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, amar a escola bíblica dominical, né? Estar acompanhando, estar atento aos ensinamentos, crescer na graça e no conhecimento que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seguir, né, a recomendação do profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vale muito a pena, meus irmãos. Então, o segundo subtópico do terceiro tópico nos diz, evitando a desavença. No que depender de vós, tendes paz com todo. Não é assim que diz a Bíblia? Né? Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Evitando a desavença, encerrando, meus amados irmãos, com uma conclusão. Então, já podemos dizer, né, na apresentação da lição, que essa lição vai ser de grande aprendizado. Certamente que iremos aprender muito na escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos. Querendo Deus, com a graça do Senhor, estaremos apresentando as demais lições durante essa semana em outros vídeos. Deus abençoe e fiquem na paz.